Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Retorno à Galiléia. Ao ouvir que João havia sido preso, ele voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, à beira-mar, nos confins de Zabulon e Neftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região além do Jordão, Galiléia das nações. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz. Aos que jaziam na região sombria da morte, surgiu uma luz. A partir desse momento, começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Chamado dos 4 primeiros discípulos. Estando ele a caminhar junto ao mar da Galiléia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Continuando a caminhar, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco com o pai Zebedeu a consertar as redes, e os chamou. Eles, deixando imediatamente o barco e o pai, o seguiram. Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda e qualquer doença ou enfermidade do povo. Comentários dos pais da Igreja. Rábano Mauro. Depois que Mateus falou dos 40 dias de jejum e da tentação de Cristo e do ministério dos anjos, em continuação prossegue dizendo: ao ouvir que João havia sido preso. Pseudo Crisóstomo. Não se deve duvidar que isso foi permitido por Deus, já que ninguém pode fazer nada contra um homem bom se Deus não o permitir. Prossegue. Ele voltou para a Galiléia, isto é, separou-se da Judéia para não antecipar o tempo oportuno de sua paixão e para dar-nos o exemplo de como devemos fugir do perigo. São João Crisóstomo. Não é censurável deixar de lançar-se contra o perigo, mas sim não permanecer firme de modo viril quando ele chega. Afastou-se da Judéia, apaziguando o ódio dos judeus e, simultaneamente, cumprindo a profecia e dedicando-se a pescar os mestres de todo o mundo, que residiam na Galiléia. Presta atenção também em como ele recebeu a razão de partir dos judeus em direção aos gentios. Com efeito, tendo aprisionado o precursor, impeliram Jesus a atravessar para a Galiléia dos gentios. Glosa de São Tomás de Aquino. Como narra Lucas, veio a Nazaré, onde havia sido amamentado, e ali entrou na sinagoga, onde leu e disse muitas coisas pelas quais quiseram precipitá-lo de um monte, e então desceu a Cafarnaum, de onde diz agora Mateus, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum. São Jerônimo. Nazaré é uma aldeia na Galiléia ao lado do Monte Tabor. Cafarnaum é uma cidade na Galiléia dos gentios, ao lado do lago Genezaré, e por isso é chamada de Marítima. Glosa de São Tomás de Aquino. Marchou aos confins de Zabulon e Neftali, onde ocorreu o primeiro cativeiro dos hebreus pelos assírios.
Portanto, onde ocorreu o primeiro esquecimento da lei, aí teve lugar a primeira pregação do Evangelho, para que, de um lugar como que médio, fosse espalhada para os gentios e para os judeus. Remígio de Auxerre deixou uma, isto é, Nazaré, para convencer muitos, pregando e fazendo milagres, dando exemplo aos pregadores para que escolham o melhor tempo e o lugar mais oportuno, quando quiserem que sua pregação seja útil a muitos de várias condições. Prossegue, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali. Assim se encontra na profecia de Isaías, capítulo 8, versículo 23. Como no tempo passado aliviou a terra de Zabulon e a terra de Neftali, no tempo futuro cobrirá de glória o caminho do mar, o além-Jordão, a circunscrição dos gentios. São Jerônimo disse que no primeiro tempo foram aliviadas do peso dos pecados porque Nosso Senhor pregou o Evangelho primeiramente nas regiões das duas tribos. Mas agora obscureceu-se sua fé, visto que muitos judeus permanecem no erro. Aqui, o lago de Genezaré, no qual desemboca o Jordão, é chamado de mar. Em suas margens se encontram Cafarnaum, Tiberíades, Betsaida e Corazim, região onde Cristo mais pregou. Ou, segundo os hebreus que creem em Cristo, estas duas tribos de Zabulon e Neftali foram escravizadas pelos assírios e a Galiléia ficou deserta, a qual o profeta disse que ficou aliviada, porque suportava os pecados de seu povo. Mas, depois, todas as tribos que habitavam além do Jordão, na Samaria, foram reduzidas à escravidão e dizem: agora a Escritura assegura isto, porque este povo foi o primeiro desta região a ser conduzido à escravidão. Ela foi também a primeira que viu a luz da pregação do Evangelho iniciada por Cristo. Segundo os nazarenos, quando Cristo veio, foi a primeira terra libertada dos erros dos fariseus. Depois, pelo anúncio da Boa Nova do apóstolo Paulo, foi aumentada, isto é, multiplicou-se a pregação nos territórios ocupados pelos gentios. Glosa de São Tomás de Aquino. Estes diferentes nominativos se referem a um mesmo verbo. Assim, terra de Zabulon e terra de Neftali, que estão no caminho do mar, além do Jordão, isto é, povo da Galiléia dos gentios, que andava nas trevas. São Jerônimo adverte que há duas Galiléias, uma que se chama dos judeus e outra que se chama dos gentios. A Galiléia está assim dividida desde o tempo de Salomão, que deu 20 cidades da Galiléia a Irão, rei de Tiro, cuja parte se chamou depois Galiléia dos gentios, e as demais dos judeus. Também pode ler-se, ao outro lado do Jordão da Galiléia dos gentios. Assim direi, para que o povo que permanecia ou andava em trevas visse a luz, luz de nenhum modo pequena, como a dos outros profetas, mas grande, ou seja, fala-se da luz daquele que diz no Evangelho: eu sou a luz do mundo. Prossegue. Aos que jaziam na região sombria da morte, surgiu uma luz. Considero que entre a morte e a sombra da morte só há a seguinte diferença: a morte é própria daqueles que desceram ao inferno com suas obras. Já a sombra da morte é própria daqueles que pecam, mas que ainda não saíram desta vida, porque, se quiserem, podem fazer penitência. Pseudo Crisóstomo. Também pode-se dizer que os gentios estavam sentados na região da sombra da morte porque adoravam os ídolos e os demônios. Os judeus que praticavam as obras da lei também estavam nas trevas, porque a justiça de Deus ainda não lhes tinha sido manifestada. São João Crisóstomo. Para que saibais que nem a luz nem as trevas são sensíveis, chamou de grande luz aquela que, em outro lugar, chama de luz verdadeira, e, falando das trevas, chama-as de sombra da morte. Depois, mostrando que não a encontraram porque a buscavam, mas que Deus apareceu a eles, disse que a luz se levantou e brilhou. Eles não acudiram antes para ver a luz, porque os homens haviam chegado aos últimos extremos da maldade antes que Cristo se apresentasse.
e não andavam nas trevas, mas estavam sentados, o que indicava que não esperavam ser libertados. Assim como os que não sabem em qual direção convém marchar, uma vez escolhidos pelas trevas, se sentam sem poder ficar em pé. Ele chama aqui de trevas o erro e a impiedade. Rábano Mauro. Alegoricamente, João e os outros profetas são a voz que precede o Verbo. Depois que o profeta parou e foi preso, apareceu o Verbo, cumprindo o que a voz havia dito. Isto é, o profeta retirou-se para a Galiléia, isto é, das imagens à verdade, ou para a Galiléia, isto é, para a igreja, onde se verifica a passagem dos vícios para as virtudes. Nazaré quer dizer flor, Cafarnaum, bela cidade. Deixou, pois, a flor das imagens, pela qual significava o fruto do Evangelho, e veio à igreja, que é bela pelas virtudes de Cristo. E a marítima, porque, colocada junto às margens do século, todos os dias sofre os furores das perseguições. Está colocada nos confins de Zabulon e Neftali, isto é, que é comum aos judeus e aos gentios. Zabulon quer dizer habitação da fortaleza, porque os apóstolos que foram eleitos na Judéia foram fortes. Neftali quer dizer alargamento, porque a igreja se estendeu por todas as regiões ocupadas pelos gentios. Santo Agostinho. João, o evangelista, antes que Jesus fosse a Galiléia, falou sobre Pedro, André e Natanael e o milagre de Caná da Galiléia, coisas que os demais evangelistas omitiram, referindo apenas em suas narrações que Jesus voltou à Galiléia, de onde se compreende que se passaram alguns dias nos quais ocorreram aquelas coisas acerca dos discípulos e que são incluídas por João. Remígio de Auxerre. Mas deve-se compreender claramente o porquê de João dizer que Cristo foi até a Galiléia antes que João Batista fosse conduzido à prisão, porque depois que havia convertido a água em vinho, e depois de haver descido a Cafarnaum, e depois de subir a Jerusalém, diz-se no Evangelho de João que regressou à Judéia e batizava, quando João Batista ainda não havia sido levado ao cárcere. Aqui se diz que, depois que João foi entregue, retirou-se para a Galiléia, e isto também diz Marcos. Não se deve encarar isso como uma contradição, porque João descreveu a primeira vinda do Senhor até a Galiléia, a qual se deu antes do encarceramento de João Batista, mas faz menção da segunda vinda, quando diz: deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, em João, capítulo 4, versículo 3. Os demais evangelistas falam somente sobre esta segunda vinda à Galiléia, a qual foi posterior ao encarceramento do Batista. Eusébio de Cesareia. Diz-se que João pregou quase até o último dia de sua vida sem escrever, mas, tendo recebido notícia dos outros 3 evangelhos, quis comprovar a verdade do que se havia dito. Observou que faltavam algumas coisas, especialmente acerca do que ocorreu nos primeiros dias da pregação do Senhor. E é verdade que os 3 outros evangelhos parecem conter somente o que ele fez durante o ano em que o Batista esteve no cárcere, ou quando foi executado. Mateus põe logo depois da tentação de Nosso Senhor, tendo ouvido que João fora preso, etc., e Marcos do mesmo modo. Lucas diz, antes de referir algo sobre os atos de Cristo, que Herodes trancou João Batista no cárcere, tendo-se rogado a João apóstolo que referisse o que o Salvador havia feito antes da prisão de João Batista, diz: tal foi o primeiro milagre de Jesus, em João 2, versículo 11. Pseudo Crisóstomo. Deve pregar a justiça de Cristo aquele que pode contrariar seu ventre, o que despreza as coisas deste mundo e o que não deseja a vanglória. Por isso se diz: a partir deste momento começou Jesus a pregar, isto é, desde que, tentado, venceu a fome no deserto, desprezou a avareza no monte e repeliu a vanglória no templo, começou a pregar. Desde que João foi trancado na prisão, porque, se tivesse começado a pregar quando pregava João, teria tornado este último sem valor e a pregação de João teria parecido supérflua.
se comparada à de Cristo. Assim sucede com o sol e a estrela da manhã. Quando aparecem juntos, o sol esconde a graça da estrela. São João Crisóstomo. Por isso não pregou até que João fosse feito prisioneiro, porque temeu que o auditório se dividisse. Ou, não tendo Batista feito nenhum milagre, toda a gente seria arrastada para Cristo pelos milagres. Rábano Mauro. Nisto se manifesta também que ninguém deve desprezar a pregação de um inferior, de onde diz o apóstolo: se for feita qualquer revelação a algum dos assistentes, cale-se o que falava primeiro. Em 1 Coríntios 14, versículo 30. São João Crisóstomo. Cristo inicia sua pregação de modo sábio, não de modo a espezinhar a doutrina de João, mas para confirmá-la e demonstrar a veracidade de seu testemunho. São Jerônimo. Nisto mesmo demonstra que ele era filho do mesmo Deus, de quem o Batista havia sido profeta, e por isso diz: arrependei-vos. Pseudo Crisóstomo. Não realizou em seguida a pregação da justiça que todos conheciam, mas da penitência que todos precisavam. Quem ousará dizer: quero ser bom e não posso? A penitência é a correção da vontade. E se as coisas más não vos horrorizam, para que façais penitência, pelo menos que vos deleitem as boas. Por isso prossegue, porque está próximo o reino dos céus, isto é, a felicidade do reino celeste, como se dissesse: preparai-vos pela penitência, porque aproxima-se o tempo da recompensa eterna. Remígio de Auxerre. E note-se que não diz está próximo o reino dos cananeus, nem dos jebuseus, mas o reino dos céus. A lei oferecia os bens temporais, mas o Senhor oferecia o reino dos céus. São João Crisóstomo. Veja-se que nesta pregação nada diz de si mesmo, coisa que, em verdade, era muito conveniente, porque ainda não tinham uma opinião decente sobre ele. Começando, pois, não disse nada grave e oneroso, como havia feito Batista, que o machado estava preparado para cortar a árvore e outras coisas semelhantes. Mas, no princípio, anunciou coisas benignas, evangelizando o reino dos céus. São Jerônimo. Também pode-se dizer, em sentido místico, que, tendo sido preso Batista, Cristo começou a pregar porque, uma vez terminada a lei, consequentemente, nasceu o Evangelho. Pseudo Crisóstomo. Cristo chama os apóstolos antes de dizer ou fazer alguma coisa, para que nada se lhes oculte, nem das palavras, nem das obras de Cristo, para que depois possam dizer de modo fidedigno: não podemos deixar de dizer o que vimos e ouvimos. A partir daqui, disse: caminhando ao longo do Mar da Galileia. Rábano Mauro. O Mar da Galileia, o Lago de Genezaré, o Mar Tiberíades e o Lago Salgado são o mesmo lugar. Glosa de São Tomás de Aquino. Convenientemente, o que há de pescar pescadores vai por todos os lugares onde há pesca, e por isso prossegue. Viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Remígio de Auxerre. Viu não tão corporalmente como espiritualmente, examinando atentamente seus corações. São João Crisóstomo. Chamou-os quando estavam em suas ocupações, manifestando que convém antepor o seguimento de Cristo a todas as ocupações, de onde prossegue, que lançavam a rede ao mar, coisa que dizia respeito ao ofício deles, pelo que segue, pois eram pescadores. Santo Agostinho. Não escolheu reis, senadores, filósofos ou oradores, mas plebeus, pobres e ignorantes pescadores. Com efeito, se fosse eleito um douto, talvez dissesse que foi eleito porque, pela sua ciência, o mereceu.
Nosso Senhor Jesus Cristo, no entanto, querendo dobrar os pescoços dos soberbos, não buscou um pescador por meio de um orador, mas ganhou um imperador por um pescador. Cipriano foi um grande orador, mas Pedro, o pescador, vem antes dele. Pseudo Crisóstomo. Os artesãos profetizavam com seu trabalho a graça da dignidade futura, porque assim como quem lança a rede sobre a água e não sabe que tipo de peixes pegará, assim o doutor, quando lança as redes de sua palavra sobre o povo, não sabe os que hão de aproximar-se de Deus. Contudo, quem quer que Deus desperte, aderirá à sua doutrina. Remígio de Auxerre. Deus fala desses pescadores por Jeremias, dizendo: Eis que mandarei muitos pescadores, e eles os pescarão. Por isso, acrescenta: Segui-me. Glosa de São Tomás de Aquino. Não tanto com os pés, quanto com o afeto e a imitação. E eu vos farei pescadores dos homens. Pseudo Crisóstomo. Isto é, doutores, para que, com a rede da palavra de Deus, captureis os homens do mundo tempestuoso e perigoso, onde os homens não andam, mas são carregados, porque o diabo os empurra pelo deleite em direção ao mal, onde os homens se devoram uns aos outros, como os peixes mais fortes devoram os mais jovens, para que, retirados, vivam na terra como membros do corpo de Cristo. São Gregório Magno. Pedro e André não haviam visto Cristo fazer nenhum milagre. Nada tinham ouvido sobre o prêmio eterno. E, contudo, com uma única ordem do Senhor, esqueceram-se de tudo que pareciam possuir. De onde se segue, eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Nisso devemos ver antes o afeto que os bens, pois muito deixou quem nada conservou para si. Muito abandonou quem renunciou com suas coisas às concupiscências. Os que o seguiam deixaram tanto quanto podiam apetecer os que não o seguiam. Nossos atos exteriores, por menores que sejam, são suficientes para Deus, e não se considera quanto seja o sacrifício que custam, mas de quanto é retirado. O reino de Deus não tem um preço calculado, mas vale tanto quanto tens. Pseudo Crisóstomo. Os discípulos nomeados não seguiram Cristo buscando a honra dos sábios, mas o benefício do seu trabalho. Conheciam quão preciosa é a alma humana, quão grata é a sua santidade na presença de Deus, e quão grande é a recompensa oferecida. São João Crisóstomo. Eles creram em uma promessa tão grande por compreenderam pelos sermões que ouviram que poderiam pescar outros homens. Pseudo Crisóstomo. Desejando estas coisas, seguiram Cristo, deixando tudo quanto os rodeava. E nisto nos ensinaram que ninguém pode possuir coisas terrenas e marchar perfeitamente em direção às celestes. Glosa de São Tomás de Aquino. Nestas coisas se mostra um modelo para aqueles que deixam suas posses pelo amor de Cristo. Oferece-se também uma lição àqueles que desprezam até os afetos carnais em favor de Deus. De onde se diz: passando adiante, viu outros 2 irmãos. Observa que os chama de 2 em 2, como se lê em outro lugar que os mandou também pregarem em duplas. São Gregório Magno. Até o ponto em que nos insinua que aquele que não tem caridade em relação ao outro não deve tomar para si o ofício da pregação. 2 são os preceitos da caridade, e esta não pode dar-se com menos de 2 pessoas. Pseudo Crisóstomo. Ele pôs com muita propriedade os fundamentos da Igreja sobre a caridade fraterna, para que, subindo das raízes, como a seiva pelo tronco da árvore, chegue até os ramos. E o fez sobre a caridade natural,
para que a caridade seja mais forte, não somente pela graça, mas também pela natureza. Por isso diz irmãos, assim fez Deus no Antigo Testamento, colocando em Moisés e Arão o fundamento de seu edifício. Mas como a graça do Novo Testamento é muito maior que a do Antigo, edificou o primeiro povo sobre uma só fraternidade, e o segundo sobre duas. Ele diz que Tiago de Zebedeu e o seu irmão João estavam com seu pai Zebedeu no barco, remendando suas redes, coisa que é indício de extrema pobreza. Remendavam as velhas porque não tinham recursos para comprar redes novas. E explica, ao mesmo tempo, a grande piedade deles, porque, em meio a tanta pobreza, socorriam seu pai, tanto que o levavam consigo no barco, não porque ele pudesse ajudá-los nesse trabalho, mas para consolá-lo com sua presença. São João Crisóstomo. Não é pequena esta demonstração de virtude, suportar com facilidade a pobreza, alimentar-se com seu justo trabalho, viver junto pela virtude do amor, ter consigo seu pai, pobre, e trabalhar cuidando dele. Pseudo Crisóstomo. Não nos atrevemos a estimar que os primeiros foram mais velozes em pregar, porque lançavam as redes, e estes últimos mais lentos, porque estavam até o momento compondo suas redes, uma vez que é próprio só a Cristo conhecer as diferenças entre eles. Talvez se diga que aqueles lançavam suas redes por causa de Pedro, que pregou o Evangelho, mas não escreveu. De outra parte, os outros foram chamados a compô-las por causa de João, que escreveu um Evangelho. E prossegue, e chamou-os. Estavam unidos, vivendo na mesma habitação, concordes pelo amor, iguais no ofício, e juntos pela piedade fraterna. Por isso, os chamou simultaneamente, para que, unidos por tantos bens, uma vocação diferente não os separasse. São João Crisóstomo. Chamando-os, nada lhes ofereceu, como aos primeiros. A obediência daqueles que imediatamente o seguiram preparava-lhes o caminho para crerem. Mas tinham ouvido muitas coisas do Salvador, como amigos e parentes dos outros. Prossegue. Eles, imediatamente, deixando a barca e o pai, o seguiram. Pseudo Crisóstomo. 3 coisas deve deixar o que vem a Cristo: os atos carnais, figurados pelas redes, a matéria mundana, figurada pelo barco, e a família, figurada pelo pai. Deixaram, pois, o barco para serem constituídos como pilotos do navio da igreja. Deixaram as redes para não trazerem mais peixes à cidade terrena, mas para que conduzissem os homens à cidade celeste. Deixaram o pai para serem constituídos como pais espirituais de todos. Santo Hilário de Poitiers. Ensina-se, pois, nestes que deixaram seu ofício e a casa paterna para seguir Cristo, que não nos detenhamos pelas preocupações da vida secular, nem pelo costume de viver na casa paterna. Remígio de Auxerre. No ponto de vista místico, designa-se este mundo pelo mar, em atenção à amargura de suas águas e à sua agitação. A Galileia é interpretada como volúvel ou roda, e representa a volubilidade do mundo. Jesus andava junto ao mar quando veio viver entre nós por meio da encarnação, porque tomou da Virgem não a carne do pecado, mas a semelhança da carne do pecado. Por estes 2 irmãos se designam os 2 povos que foram criados por Deus, os que ele viu quando os olhou de modo misericordioso. Por Pedro, que quer dizer conhecedor, e é dito Simão, isto é, obediente, designa-se o povo judeu, porque conheceu a Deus por meio da lei e obedeceu por meio de seus preceitos. André quer dizer viril ou formoso, e por ele se entende o povo gentio, que, tendo conhecido Deus, persevera de modo viril na fé. Chamou a nós de povo quando enviou seus pregadores, dizendo: Vinde após mim, isto é,
Abandonai o enganador e segui o Criador. Os apóstolos foram constituídos como pescadores de homens, isto é, pregadores, a partir destes dois povos. Tendo deixado os navios, isto é, os desejos carnais e as redes, ou seja, as concupiscências do mundo, seguiram a Cristo. Por Tiago, entende-se também o povo judeu, que derrubou o demônio pelo conhecimento de Deus. Por João, entende-se o povo gentio, que se salvou unicamente pela graça. Zebedeu, a quem deixaram, e se entende como fugitivo ou caído, significa o mundo que passa e o demônio que caiu do céu. Por Pedro e André, que lançaram as redes ao mar, designam-se aqueles que são chamados por Deus na primeira idade, lançando do navio de seus corpos as redes da concupiscência carnal ao mar deste mundo. Por Tiago e João, que remendam as redes, designam-se aqueles que vêm a Cristo depois dos pecados e em presença das adversidades, recuperando o que perderam. Rábano Mauro. Os dois barcos são figuras das duas igrejas, aquela que foi chamada pela circuncisão e aquela que foi chamada pelo prepúcio. Qualquer fiel se converte em Simão obedecendo a Deus, em Pedro conhecendo seu pecado, em André suportando com virilidade os sofrimentos, e em Tiago derrubando os vícios. Glosa de São Tomás de Aquino. E João parece que atribui tudo à graça de Deus. Portanto, somente se fala da vocação de 4 apóstolos, por meio dos quais se designa a pregação nas 4 partes do mundo. Santo Hilário de Poitiers. Nisto também se figura o número dos 4 futuros evangelistas. Remígio de Auxerre. Por isto também se designam as 4 virtudes principais. A prudência se refere a Pedro, pelo conhecimento de Deus. A justiça a André, pela virilidade das obras. A fortaleza a Tiago, pela vitória sobre o demônio. A temperança a João, pelo efeito da graça divina. Santo Agostinho. Pode causar dúvidas porque diz João que André seguiu o Senhor não na Galiléia, mas junto ao Jordão, com outro, cujo nome se cala e que, depois, Pedro recebeu este nome do Senhor. Os outros 3 evangelistas dizem que foram chamados da pesca, e nisto estão satisfatoriamente conformes Mateus e Marcos, porque Lucas não nomeia André, o qual, segundo se sabe, estava na mesma barca. Isto também é pouco conforme com o que o Senhor disse a Pedro, como recorda Lucas. Desta hora em diante serás pescador de homens, coisa que Mateus e Lucas contam que disse aos 2. Mas pode ser que o tenha dito primeiro a Pedro, como diz Lucas, e depois aos 2, como contam os demais. Mas tudo o que já dissemos sobre João deve entender-se com toda exatidão, posto que há diferença de lugares, de tempo e de vocação. Mas deve-se entender também que Pedro e André não viram o Senhor junto ao Jordão, de modo a já unir-se a ele para sempre, mas somente conheceram quem era e, admirados com ele, voltaram às suas casas. Talvez, no entanto, recapitule o que omitira, porque, sem nenhuma diferença de tempo, diz, caminhando junto do mar. Pode-se indagar também, como os chamou separadamente de 2 em 2, segundo contam Mateus e Marcos, enquanto Lucas diz que Tiago e João foram chamados como companheiros de Pedro para ajudá-lo e que, todos juntos, tendo puxado seus barcos para a terra, seguiram Cristo. Aqui deve-se entender que, neste primeiro chamado, sucedeu o que diz Lucas, e que eles voltaram outra vez para pescar peixes, segundo seu costume. Não se havia dito a Pedro que nunca mais pescaria, uma vez que seguiu exercendo este ofício depois da ressurreição do Senhor, mas que haveria de pescar homens. E depois sucedeu-se o que dizem Mateus e Marcos.
não o seguiram depois de puxar seus barcos para a terra com a preocupação de voltarem às suas ocupações, mas para seguir aquele que ordenava. Pseudo Crisóstomo. Todo rei que há de pelejar contra seu inimigo, primeiro reúne seu exército, e assim marcha em direção à luta. Assim também o Senhor, quando havia de combater contra o demônio, primeiro reuniu seus apóstolos, e assim começou a pregar o Evangelho, de onde se segue. Jesus percorria. Remígio de Auxerre. Uma instrução de vida para os doutores é, para que não sejam preguiçosos, sejam instruídos por estas palavras. Jesus percorria. Pseudo Crisóstomo. Porque, como eles, estando fracos, não podiam ir ao médico, este, como médico zeloso, andava ao redor dos que estavam gravemente enfermos. E o Senhor, na verdade, percorria todas as regiões. Os que são pastores de uma só região devem percorrer cada um dos sofrimentos do povo, examinando-os para que, na igreja, se possa oferecer algum medicamento como remédio para seus sofrimentos. Remígio de Auxerre. Para que não se fizesse acepção de pessoas, disse também o que devem fazer os pregadores por estas palavras que se seguem. Toda a Galiléia, para que não a percorram em vão, acrescenta, ensinando. Para que não se dediquem a serem úteis a poucos, mas a muitos, são advertidos pelo que se segue, em suas sinagogas. São João Crisóstomo. Também ensinava os judeus porque não era inimigo de Deus, nem sedutor de almas, mas tinha vindo com consentimento do Pai. Remígio de Auxerre. Para que os pregadores não ensinem erros nem fábulas, mas preguem coisas saudáveis, segue-se a instrução, pregando o Evangelho do Reino. Há diferença entre o que ensina e o que prega. O que ensina se refere ao presente, o que prega ao futuro. Jesus ensinava os mandamentos presentes e pregava as promessas futuras. Pseudo Crisóstomo. Ou de outro modo, ensinava a justiça natural, ensinada pela razão natural, a castidade, a humildade e outras que todos compreendem quão boas são. Seu ensinamento é necessário não tanto para manifestá-las, mas para despertar o coração. Pois, quando prevalecem os deleites carnais, a ciência da justiça natural adormece, como se caísse no esquecimento. Quando, pois, o sábio começa a repreender os males carnais, sua pregação não introduz uma ciência nova, mas recorda a que fora esquecida. Pregava também o Evangelho, anunciando as coisas boas que os antigos não tinham ouvido de maneira clara, como a vida eterna, a ressurreição dos mortos e outras coisas semelhantes. Ou ensinava interpretando as profecias que dele falavam e pregava o Evangelho anunciando os bens futuros que dele viriam. Remígio de Auxerre. Para que os doutores tratem de que sua pregação conduza à prática das virtudes, admoesta-os nas palavras que seguem, e curando toda e qualquer doença ou enfermidade do povo. A enfermidade é própria dos corpos, a debilidade é própria da alma. Pseudo Crisóstomo. Por debilidade entendemos alguma paixão da alma, como a avareza, a luxúria e outras. Por enfermidade entendemos a infidelidade pela qual alguém adoece na fé. Ou de outro modo, por debilidade se entendem as paixões mais graves do corpo, e pelas enfermidades as paixões menos fortes. Assim como curava as paixões corporais pela virtude da divindade, também sanava as espirituais pela palavra da piedade. Ensina primeiro e depois cura, por duas razões. Em primeiro lugar, porque coloca na frente o que é mais necessário, as palavras de piedade, e não os milagres edificam a alma. Em segundo lugar, porque as palavras são recomendadas por meio dos milagres e não o contrário. São João Crisóstomo. Deve-se considerar que Deus, quando faz algo de novo, como uma alteração política, tem o costume de realizar sinais, oferecendo penhores de seu poder aos que hão de receber sua lei.
Assim, quando iria fazer o homem, primeiro criou o mundo, e então deu ao homem sua lei no paraíso. E quando havia de dar sua lei ao santo Noé, fez coisas absolutamente admiráveis. E do mesmo modo, fez grandes prodígios quando havia de dar sua lei aos judeus e depois a eles impôs os preceitos da lei. Assim sucede aqui. Quando havia de introduzir esta sublime disciplina de vida, firmou a autoridade de seus mandamentos pelo brilho dos milagres. Como o reino eterno que ele pregava não podia ser visto, manifestava-o por aquilo que era visível. Glosa de São Tomás de Aquino. Os pregadores devem dar bom testemunho do que dizem por meio de sinais exteriores, para que não ocorra que, sendo suas vidas censuráveis, sua pregação seja desprezada. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.